A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos que amam a escola bíblica dominical. Estou aqui com a minha revista do primeiro trimestre de 2025, em defesa da fé cristã. E hoje eu quero contribuir com você com a lição de número 1. Olha o assunto da nossa lição. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Nós temos 3 tópicos nessa lição. Tópico 1, as ameaças dos lobos vorazes. Tópico 2, o que é apologética. Tópico 3, o que são heresias. Então, nós queremos tratar sobre esses tópicos de forma bem resumida, para que você possa entender melhor, tá certo? E principalmente você que é iniciante e que ministra na escola bíblica dominical, é importante entender alguns pontos principais que eu destaquei aqui. A lição vai estar tratando, o foco aqui é heresias e também apologia. E eu quero definir isso para você. O que é heresia? O que é apologia ou apologética? E no final nós vamos entender sobre os lobos vorazes, né? E também sobre o cuidado pastoral. Vamos então entender melhor o que são heresias? Vamos lá. Nós temos aqui o que são heresias, tá certo? Isso aqui é importante para você definir heresias. A partir daí você já vai entender bem melhor essa lição de número 1, porque as heresias elas vêm prejudicar a unidade da igreja. De acordo com a própria lição, nós temos aqui uma definição. Vamos lá. Inclusive com base em um texto bíblico, né? O texto bíblico é o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 3. No versículo 1 tem heresias de perdição. Leia esse texto com calma. Mas a definição da nossa revista é: heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. Então você percebe que as heresias elas distorcem o pensamento bíblico, a base bíblica, a doutrina bíblica, a verdadeira doutrina. Geralmente, as heresias elas são baseadas em textos isolados e tem muita característica humana, não é divina. Vou apresentar para você as características das heresias, para você entender melhor. Observe agora. Olha só. Característica das heresias. Uma das características é a distorção das escrituras. Quando há heresia, vai haver distorção. Interpretam a Bíblia de forma isolada ou distorcida, de acordo com Pedro 3,16. Uma outra característica é centralização no homem. Exaltam o homem em detrimento da glória de Deus. Sempre o homem é exaltado. E ainda mais, rejeição de doutrinas fundamentais. O que eles negam? Negam pilares como a Trindade, a divindade de Cristo, ou a salvação pela graça. Eles inventam outras formas de salvação que não é pela graça. Então você já percebe que isso é heresia. Também eles têm uma aparência de verdade. Geralmente são sutis e misturam verdade com erro, né? Você está ali, não percebe o que está errado, o que está certo, eles misturam um pouco para confundir as pessoas. Então, isso são características das heresias, e nós, como cristãos que amamos a verdade, que amamos a doutrina verdadeira, nós precisamos entender isso, fazer essa diferença entre a genuína doutrina e a falsa doutrina, que aí é realmente heresias, tá certo? Vamos aprender mais sobre esse assunto. Observe mais. Consequência das heresias. O que as heresias podem trazer para a igreja, né? Uma delas é a divisão na igreja. Elas geram facções e enfraquecem a unidade do corpo de Cristo, certo? Vai enfraquecer. É o que Paulo estava pedindo na primeira carta, que todos tivessem o mesmo pensamento, agissem iguais, mas a heresia é para prejudicar. E ainda mais, traz confusão doutrinária.
leva os cristãos a acreditarem em falsidade, desviando-se da fé verdadeira. Então, as heresias, elas trazem, vamos dizer assim, estragos, problemas para a igreja, e é por isso que nós precisamos estar cuidando bem mais da nossa congregação, para que as heresias não venham ameaçar a unidade da igreja, conforme estamos estudando na lição de número 1. A heresia vai trazer prejuízos para a igreja. Precisamos ficar do lado da verdade, amar a verdade, pregar a verdade, defender a verdade e sempre contra as heresias. Vamos entender agora sobre apologética. Fica bem melhor para você poder entender o que é apologética, não é? Vamos lá para uma definição bem simples. Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa o quê? Defesa, resposta. Então, todas as vezes que você ouvir essa palavra, apologia, defesa, resposta, você está respondendo, você está defendendo, e principalmente quando se tratando do cristão, defendendo a sua fé em Cristo, a sua fé como cristão. Apologia, defesa da fé. Por isso que Pedro diz assim: estejais preparados para responder com mansidão a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Alguém pode perguntar para você: por que você é crente? Por que você carrega a Bíblia? Por que você ora? Por que você acredita que vai morar no céu? E tantas outras coisas que as pessoas poderão perguntar. E a Bíblia diz: estejam preparados para responder. Defesa da fé. Muitas das vezes, nós precisamos responder por causa das acusações feitas, mas também precisamos responder defendendo a nossa fé em Cristo Jesus. Entendido? Olha só. Defesa aqui, resposta ou explicação da passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. Quando Pedro estava falando ali, né, que há essa dúvida, as pessoas ficam duvidando: será que esse texto é apologética ou apologia estava se referindo a responder uma acusação? É só para isso que é empregado? Não. É empregado, sim, para quando alguém é acusado e ele responde defendendo o seu caráter, a sua pessoa, mas aqui também se refere à defesa da fé em Cristo Jesus. Tá bem? Vamos aprender mais? Agora nós temos aqui o tópico 1, que fala sobre a ameaça dos lobos vorazes, né? No tópico 1, deixamos aqui para o final, só para que você venha entender. Os lobos, eles querem destruir o rebanho é a igreja do Senhor, e nós precisamos entender que há alguém que pode cuidar desse rebanho. Aqui nós temos os cuidados pastorais, né? A função primordial do pastor é alimentar, é guiar e proteger o rebanho. É claro que isso aqui pode ser empregado também para o dirigente, né? Para o diácono, para o presbítero, para o pastor, aquele que está realmente encarregado do rebanho. Ele está zelando, ele está alimentando, ele está protegendo esse rebanho do Senhor. Pelo contrário, os lobos, aquele que não é o líder, ele quer se infiltrar para destruir, para separar, para causar dissensões no meio da igreja. É por isso que a lição vai tratar que as heresias, elas interferem na unidade da igreja. A Bíblia nos fala, principalmente na carta aos Efésios, capítulo 4, sobre a importância da unidade. Nos ensinos de Paulo, nós aprendemos muito sobre a importância da unidade, viver em harmonia, líder, liderados, membros em harmonia. Mas quando entra heresias que procedem de homens, haverá problemas para a igreja. Então é isso, meus amados. Essa revista vai tratar sobre defesa da fé, e essa lição número 1, destacando um pouco sobre heresias, e que nós venhamos estar sempre defendendo a nossa verdadeira fé em Cristo Jesus. Se você gostou desse vídeo,
você pode fazer um comentário e também compartilhe com outras pessoas. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.